A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando e é sempre muito bom estar aqui mais uma vez. É sempre muito bom ter a sua presença, ter a sua ajuda para que esta live alcance mais e mais pessoas. Claro, você compartilhando ela para que essa mensagem possa ser distribuída para várias e várias pessoas. E hoje eu quero falar algo que vai tocar a tua vida. Assim como tem tocado a minha, eu também acredito que irá tocar a sua, com toda certeza. Hoje a mensagem é bem precisa com relação à direção. Fica ligado aí que hoje nós vamos falar sobre as nossas obras, sobre as nossas obras. E é muito interessante isso porque nós vamos desestigmatizar aquilo que muitas pessoas acham, eu recebi do meu pai, eu recebi dos meus avós, eu recebi, enfim. A gente vai desestigmatizar isso hoje e vamos trazer com muita clareza algo da parte de Deus para a tua vida, trazendo esclarecimento, trazendo consciência da palavra de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti e agradecemos ao Senhor por este momento que temos em prestar o nosso culto a ti, nosso culto racional, em que nós paramos para meditar na tua palavra, paramos para entender melhor os teus preceitos. Pai querido, que o Senhor esteja sempre conosco, que o Senhor estenda as mãos nesse exato momento e abençoe a todo aquele que acompanha, Pai. Que o Senhor também me ajude a expressar aquilo que tem exposto no meu coração. Pai querido, amado e bendito, em nome de Jesus, faze segundo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queridos, nós estamos para discutir algo bem interessante que está no Salmo 28. O Salmo 28 diz que ele retribua segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras. E eu quero fazer um paralelo entre as nossas obras, as nossas recompensas e os nossos pagamentos. As nossas obras, as nossas recompensas e os nossos pagamentos. Fica bem claro assim para nós entendermos sobre essa questão de recebermos segundo as nossas obras. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos inúmeras pessoas que têm a sua vida como uma expressão clara de pessoas que receberam segundo as suas obras. Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Davi, Davi recebeu segundo as suas obras porque ele começou pastoreando as ovelhas de seu pai. Depois disso, passou a ir morar no palácio e ser um serviçal do rei, fazendo com que o rei fosse deixasse, na verdade, de ser acometido de espíritos malignos sobre a sua vida, depois passou a ser perseguido, depois teve seu próprio exército, depois foi assunto ao reino. Então, até aí, nós percebemos que as obras de Davi, elas direcionaram ele até o reino. Quando ele chega ao reino, nós já vemos uma situação diferente de Davi. Davi peca contra o Senhor, pegando a mulher de um dos seus servos, depois mandando matar os seus servos, e assim sendo revelado através do profeta Natan, e ele pede perdão. E aí nós percebemos claramente que nesse contexto, nós observamos alguém que fez obras e que as suas obras foram apontadas, mas mesmo assim, ele colheu das suas obras, que foi justamente esse filho que iria nascer da mulher, morreu.
Então, ele colheu segundo o pecado que ele cometeu, segundo as suas obras. Por mais que o Senhor seja misericórdia, por mais que o Senhor perdoe os pecados, Davi recebeu segundo as suas obras. Se nós olharmos a vida de Jacó, por exemplo, nós iremos ver também um homem que recebeu segundo as suas obras. Foi um homem que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Depois disso, foi abençoado pelo seu pai por esta primogenitura. A obra de comprar a primogenitura lhe deu o direito de receber a primogenitura. Ele sai fugido da sua terra, claro, para não ter problemas. Essa não era a personalidade, o jeito de Jacó fazer as coisas, não era por briga, não era por confusão, não era por este caminho. E por isso ele fugiu, foi para a casa do seu sogro e lá deu continuidade à sua vida. E aí, no meio do caminho, não esquecendo, ele teve um encontro com Deus e no meio do caminho ele disse a Deus que iria retribuir segundo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E assim ele fez, e enquanto ele esteve na terra do seu sogro, ele estava literalmente abençoado de uma maneira transbordante. Porque não era apenas a bênção sobre sua vida apenas, mas era a bênção que alcançava também o seu sogro, ali os seus cunhados e famílias, empregados, enfim. A bênção do Senhor estava sobre sua vida. Então, quando nós olhamos a vida de Jacó, nós percebemos que a sua vida foi recompensada segundo as suas obras. Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Sansão, Sansão foi um homem consagrado a Deus, um homem que teve uma vida de fazer história, claro, um homem que teve uma força excomunal, um homem que pôde levar um portão de 1000 quilos nas costas, um homem que pegou várias raposas, amarrou o rabo delas e colocou fogo e botou elas para queimar as plantações dos filisteus. Então foi um homem que fez história, mas no meio dessa sua história, dessas suas obras, tiveram as obras de desobediência, tiveram as obras que não condizia com aquilo que ele tinha sido separado para fazer. E o que é interessante nisso é que Sansão termina em um ponto de colheita das suas obras. Por mais que Sansão tivesse feito vários prodígios, Sansão, agora já no final da sua carreira, ele perde sua força, e na verdade sua força não estava nos cabelos, estava na obediência ao Senhor e o Espírito do Senhor que habitava dentro dele. E ele perde essa presença, e ao perder essa presença, ele perde a força que ele tinha e foi preso e foi feito um palhaço, porque essa era a recompensa das obras que ele tinha feito. E o final da sua vida foi sendo levado para se fazer de palhaço mais uma vez. E ali ele faz um grande pedido ao Senhor, que é: Senhor, volta a dar-me a força que eu tinha para que eu derrote os filisteus. Essa era a obrigação pela qual ele tinha recebido tamanha força. Era para derrotar os filisteus. Por isso o Senhor volta a dar. Mas a consequência das suas obras foi a morte. Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós paramos para entender essa questão de obras, nós precisamos entender que não importa se nesse exato momento eu tenho cometido várias e várias coisas erradas, e aí eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e penso que tudo morreu definitivamente.
Espiritualmente, sim. Fisicamente, não. Porque eu vou dar só um exemplo aqui. E aí vem o exemplo que eu dei aqui de Davi. Imagine que você tenha matado uma pessoa. E aí você esteja fugitivo da justiça. E aí no meio do caminho você peça perdão a Jesus, você se arrependeu e pediu perdão a Jesus. Você foi perdoado, claro. Mas quando você for pego, você vai ser preso e você vai ser levado para o presídio e você vai cumprir a sua pena. Porque esse é o pagamento das suas obras. Esse é o pagamento das suas obras. Então não tem como fugir da colheita. E é justamente aí onde se fundamenta esse nosso diálogo, nossa conversa de hoje acerca da palavra de Deus. Nós vamos colher segundo as nossas obras, porque isso está na lei da semeadura. E a lei da semeadura diz: aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Não adianta você imaginar que você está plantando discórdia e vai colher amizades. Não tem como colher amizades. Se você planta milho, você vai colher milho. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Você vai colher segundo aquilo que você tem plantado. Por isso que Davi viu seu primeiro filho ser morto daquela mulher que ele tomou do seu servo. Porque com morte ele escondeu o seu pecado dos homens, mas de Deus ele não escondeu. E aí Deus disse: você vai colher segundo as suas obras. Você vai colher segundo as suas obras. Então, isso é a princípio para nós tomarmos cuidado do que estamos plantando, para que nós venhamos a ter consciência do que faz parte do nosso plantio de hoje e o que foi de ontem. E talvez você esteja numa vida aí difícil, complicada. Mas pare um pouco para pensar. O que você plantou? Por que você está colhendo isso? Por que esta situação da sua vida está desse jeito? Já parou para pensar que você está no momento de colheita? Você precisa voltar a replantar. Para quando for o momento de colher essa replanta, aí sim você ter uma colheita melhor do que o que você está tendo. Então, nós já passamos para a segunda etapa, que são as colheitas. É o que nós vamos receber. E aí nós recebemos segundo aquilo que nós plantamos. Não tem como fugir dessa situação. Não tem como fugir dessa ideia, não tem como fugir desse princípio. Colher segundo aquilo que eu plantei. Em terceiro lugar, para encerrarmos, é justamente entender as misericórdias de Deus. Saber que, por mais que na vida inteira tenhamos plantado o que não presta, tenhamos plantado coisas que não agradam ao Senhor, tenhamos plantado coisas que não convêm aos santos, mas de repente, hoje, você se encontra diante de uma mensagem como essa, e aí talvez você esteja desesperado, dizendo: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou colher segundo as minhas obras. Claro, isso vai acontecer, não tem como você fugir disso. Não tem. Se você pensar que vai fugir disso, você vai se enganar. Não se engane. Você vai colher. Você plantou, você vai colher. E nisto eu trago claramente um exemplo. O ladrão da cruz, que estava ali ao lado de Jesus, disse: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso do teu perdão. O Senhor disse a ele:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o Senhor não tirou da morte de cruz, que era a sua condenação por ter feito maus feitos aqui na terra. A condenação de morte ainda deu curso, ainda continuou até se findar. Mas o perdão ele adquiriu. É aí onde está a grande diferença. Nós precisamos entender sobre questão de colheita e questão de perdão, de misericórdia de Deus. Para que não confundamos e achemos que Deus não está nos vendo, nos ouvindo ou coisa do tipo. Precisamos ter clareza naquilo que a palavra de Deus fala acerca deste assunto. E aí, deixando claro que as nossas obras são as nossas plantações e as nossas colheitas são baseadas naquilo que plantamos, as misericórdias de Deus entram paralelas a isso. Paralelas a isso. E aí ela não depende disso. Ela não depende do plantio e da colheita. Ela não faz parte disso. É algo que nem faz parte da nossa vida. Porque por mais que tentemos ser perfeitos, por mais que tentemos ter uma vida extraordinariamente boa, como muitos pensam, Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher tem que ir morar no céu. Se ela não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, infelizmente, ela não foi morar no céu. E aí você me pergunta, mas como você diz isso, pastor? Eu não estou aqui afirmando que ela não foi ou que ela foi. Eu estou afirmando aqui que se ela não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não foi para o céu, por melhor que ela tenha sido aqui na terra. Quer que eu deixe claro isso aqui? Muitas pessoas olham o livro de Jó e até muitos acham Deus injusto. E até muitos acham que Deus não poderia ter deixado aquilo acontecer com Jó. E até ateus eu já ouvi dizer que se Deus existisse, ele seria muito injusto, ou caprichoso, ou orgulhoso, como foi utilizada a expressão. E aí eu perguntei por quê, nesse diálogo que nós tivemos. Porque imagine entregar um servo seu nas mãos de Satanás para ser triturado. E aí eu perguntei a ele quantas vezes ele já tinha lido o livro de Jó, e ele disse assim, eu já li umas 8 vezes. Interessante. E não viu o pecado de Jó. Não conseguiu identificar o pecado de Jó. E aí ele fez aquele ar de espanto. Pecado de Jó? Como assim? Se é o pecado de Jó. Você não viu não o pecado de Jó? Aí ele disse, não vi não. Fale a respeito disso. Eu disse, é simples. Capítulo 1, Jó disse, e quando terminava as festas que nós tínhamos, eu sacrificava pelos meus filhos, pensando eu que eles pudessem ter pecado contra o Senhor. E aí eu perguntei, cadê o sacrifício por ti, Jó? Não tem não? Tu és perfeito, então não precisa de sacrifício. Beleza. Só que aí é onde está o grande quê da história. As pessoas esperam que Deus venha apontar os nossos pecados. Deus não é carrasco de sua criação. Quem é o carrasco da criação de Deus é Satanás, que quer destruir, matar, roubar e destruir. É isso que ele sabe fazer. E Deus não falou para Satanás. Tinha o pecado, mas nem Satanás conseguia enxergar o pecado que existia. E aí talvez você diga assim, não, pastor, você está enganado. Mas calma. Vamos analisar. Quando você vê a partir do capítulo 37, que Deus aparece para Jó, ele diz assim, Jó, tu falasse tanto aí,
os teus amigos, tanto tempo aí se defendendo, faz assim, fala comigo agora. E qual foi a expressão de Jó? E não tive palavra alguma, pus a mão na boca e a cara no pó. Peraí, Jó, tu estava todo o tempo dizendo que queria falar comigo, agora eu venho falar contigo e tu não quer mais falar? Como assim? Por que tu não queres falar comigo, Jó? E aí Deus começa a fazer algumas perguntas. Aí, onde tu estavas quando eu criei os céus e a terra? Onde tu estavas? E aí foi o diálogo. Eu sei que teve um momento que Jó aproveitou e disse, já que estou aqui, deixa eu me abrir logo, porque eu entendi o que é que tudo isso tem se passado na minha vida. E aí Jó diz uma expressão muito interessante no capítulo 42. E tudo aquilo que eu achava que era excelente não passava de nada. Jó simplesmente estava dizendo, eu achava que eu era perfeito. Eu achava que por fazer coisas tão boas e ser tão bem reconhecido em toda a sociedade, como o homem que eu era, eu achava que eu não precisava de misericórdia. Eu não precisava de perdão. E aí o ateu ficou assim, de olhos arregalados. Eu disse, é bom avaliar para entender o que se passa. O que se passou na vida de Jó foi simplesmente uma colheita daquilo que ele tinha plantado. E Deus permitiu que ele colhesse daquela maneira. Por quê? Porque Jó era um homem muito firme. Jó era um homem de uma estatura fora do normal. Se você for comparar a vida de Jó com Pedro, por exemplo, o próprio Jesus disse, olha Pedro, o Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que não permitisse. Porque se Deus permite que Satanás triture Pedro como triturou Jó, Pedro estava acabado, sem nada Pedro negou Jesus, imagine sendo triturado. Ele ia blasfemar contra Deus. Mas Deus sabe como conserta cada um de nós segundo as medidas corretas. Satanás é para Deus como um cinturão. Um cinturão. E aí aqueles que aprendem, levam uma só e depois fica de boa. Aqueles que são teimosos vão levando. Se acordar bem, se não. Então quando a gente olha texto como esse, nós percebemos que Jó estava, mesmo fazendo tudo certo, estava a caminho do inferno. Porque nenhum homem pode se auto-justificar. Porque nós não temos capacidade para isso, porque a partir do momento que nascemos, nós temos um pecado, que é o pecado original. E nenhum de nós conseguimos resolver o problema do nosso pecado. O problema do nosso pecado é tão sério, nos debilita tanto, a tal ponto de Jesus chorar por conta disso. Jesus chorou por causa da fragilidade de nós, seres humanos. Jesus chorou porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Quando Jesus chega para ver Lázaro, que já estava enterrado, que Jesus chora, ele vê ali a fragilidade do ser humano e por isso Jesus chorou. E aí essa questão de fragilidade nossa, muitas vezes quer colocar em Jesus a mesma fragilidade. Ele não é frágil, ele é o Todo-Poderoso. É aquele que não foi morto, ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. E é justamente por isso que eu digo que o perdão, a misericórdia de Deus andam paralelos entre o seu plantio e a sua colheita. Porque a misericórdia de Deus não depende do seu plantio e da sua colheita. Ele depende única e exclusivamente de Jesus, que tem todo o poder.
para perdoar, para sanar o nosso problema mais sério, que é o pecado que nos divide, que nos separa de Deus. E é justamente por isso que Deus me trouxe aqui, através desse vídeo, para dizer a você, olha, não se preocupa o que você já fez, não se preocupa quais foram as coisas que você já cometeu nessa vida, não se preocupa se você estava errando, é hora de consertar. É hora de mudar o rumo, é hora de ajeitar as coisas. É hora de receber de Deus misericórdia. E por isso eu vim aqui para dizer para você: aceite a Jesus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Lembre-se dessa expressão, Senhor e Salvador da tua vida. Senhor, porque Ele precisa comandar a tua vida. Você tem que andar em conformidade com a vontade dEle. Por isso que Senhor. E Salvador da tua vida é reconhecer que Ele tem todo o poder para perdoar todo e qualquer problema que você tenha. Por este motivo, você precisa entender que este vídeo é extremamente especial para você. Porque se abre uma porta e que essa porta nem o dinheiro pode comprar, nem uma obra pode comprar, nada nesta vida pode comprar, que é o perdão e a misericórdia de Deus. Por isso, aceita Jesus hoje. Onde você estiver, arrependa-se dos seus pecados. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Peça perdão a Ele. Diga, Senhor, não quero mais essa vida. Senhor, me ajude a sair de tudo isso que eu ando vivendo. E com certeza Ele vai te perdoar. E Ele vai começar a te dar direção para você se afastar, para você sair desse lamaçal que você anda. Você vai sair dessa vida que só te encurrala cada dia mais para o pior. Por isso, agradeça a Deus por este momento que nós estamos aqui, eu e você. Porque hoje Ele marcou o encontro. E o encontro é para dizer, filho, filha, eu te amo. Vem, vem. Amém? Peça perdão. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E comece a plantar aquilo que você realmente quer colher. Amém? Deus abençoe a vida de vocês que sempre acompanham, sempre ajudam curtindo, comentando aí. É sempre muito bom o comentário de vocês. E para vocês, como sempre faço, Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e a gente se encontra. Tchau, tchau.